Livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 32. Amém? Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre perseverante. Baixa só um pouquinho antes, então só regular lá. Só regular isso. Deuteronômio, capítulo 1, verso 32. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre perseverante. Perseverante. Aleluia. Amém? Deuteronômio, capítulo 1, verso 32. Interessante a leitura que nós vamos fazer agora. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Esse é um discurso de Moisés na planície do deserto. Moisés fez um discurso na planície do deserto e fez eles lembrarem de algumas coisas que aconteceu no decorrer dos anos, desde a saída do Egito. E Moisés fez um discurso bem emblemático aqui. E no final, Moisés surpreende a todos. Vamos começar novamente. Leia novamente. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, isso foi o Senhor falando, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração, chamou a geração da igreja maligna, a geração do dia. Ele não está chamando aqui heveus, heteus, fariseus, saduceus, filisteus, amorreus, egípcios. Ele está falando com a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Ele não está falando para o mundo. Ele está falando para a própria igreja que saiu do Egito. Ele está falando para o povo que saiu do Egito, chamando de uma geração maligna. 35. Nenhum dos homens desta maligna geração é 40 anos, uma geração é 40 anos, verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Então, não precisava nem caminhar mais, né? Não precisava nem caminhar mais. Suponhamos que Deus viesse para você, Deus literalmente disse assim, ó, você está perdendo tempo, você ia continuar? Isso animaria a continuar? Você está perdendo tempo, rapaz, você não vai entrar na terra que eu prometi. Veja. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Agora, olha só. Salvo, porém, Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Os irmãos, estão entendendo? Aqui Deus está dizendo diretamente para a igreja. Apenas
Apenas Caleb. Apenas Caleb, filho de Josué, ele haverá. Aí você fala, mas e Josué? Josué é o capitão, está entrando junto. Amém, irmãos? É o general, está entrando junto. Vejam bem que coisa. Porque Josué não é um simples homem, Josué é um profeta. Que guardou o povo na terra, na promessa. Por um foi tirado e por outro foi guardado. Por um que foi tirado foi Moisés, por outro que foi guardado foi Josué. Aqui, Caleb está representando todos os homens que saíram do mundo, que saiu do Egito e que caminhou na igreja. E no meio de tanta turbulência, no meio de tantos arrazoamentos, no meio de tantas dúvidas, queixas, murmurações, Caleb perseverou. Amém, irmãos? Amém. Caleb perseverou. Como diz uma gíria no mundo, não entrou na deles. Não entrou na deles. E quantos cristãos estão entrando? Agora, olha o que Moisés está falando sobre ele, no versículo 37. Olha o que Moisés está falando sobre ele. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, por causa da igreja, por causa de vós. O Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu não entrarás. Aí Moisés não entra por causa da igreja, por causa de vós. Moisés não atribui culpa a ele nenhuma, a nenhum ponto, em nenhuma dúvida da mensagem, em nenhum desdobramento, deslocamento do parágrafo da mensagem. Só a questão foi vocês, igreja. Eu não vou entrar por causa de vocês. Naquele dia vocês me irritaram tanto que eu tirei o cajado e em vez de falar para a pedra, eu feri a pedra. E a pedra era Cristo, que entenderam, irmãos? Aquela pedra era Cristo. Diz Paulo, lembra isso? Ele feriu a pedra. Não era para ele ferir, era para ele falar. E a pedra daria sua água. Não feri-la. E por causa disso, Moisés entrou na pilha do povo, entrou na atmosfera do povo, na pilha do povo, ficou irado e botou o dedão para ele assim, e eu darei água para vocês? Ele fez uma pergunta, ou fez uma exclamação, ou fez uma afirmação? Deus não gostou daquilo. E Moisés, por causa de um ato apenas. E a Bíblia diz que não havia homem mais manso do que Moisés na terra. Olha que paradoxo. Não havia homem mais manso do que Moisés na terra. E Moisés naquele dia se irou. A Bíblia também diz que Jesus irou-se, se indignou. E olha que Jesus disse que ele era humilde e manso de coragem. E ele arrebentou a igreja. Meteu chicote nas costas dos pastores. No templo. Muito bem. Vamos ficar as cabeças. Senhor Deus, diante do Senhor, nós viemos nesse instante pedir a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, às vezes nós não sabemos como pedir. Às vezes não sabemos como pedir. Isso é Bíblia, porque o apóstolo Paulo disse: pedis e não recebereis. E nunca recebe, porque nós não sabemos pedir.
pedimos mal. Às vezes não pedimos com humildade, com o objetivo certo, com o motivo correto, porque Deus conhece nossos corações. E antes que nós abramos nossa boca para pedir alguma coisa, o Senhor já sabe a intenção daquele coração. Por isso que às vezes nós não sabemos como pedir, Senhor. Ajuda-nos a pedir servimento, a saber pedir com sabedoria. Ó Deus, com entendimento. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar nesse caminho, Senhor. Dá-nos força para perseverar nessa jornada. Nós cremos na Tua palavra, assim como ela é, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra perseverante, ela vem da palavra perseverar. Ou seja, um perseverante é aquele que persevera. O que é perseverar? Persistir, continuar, se esforçar, ganhar força, animar. E muitas das vezes, nós, cristãos, precisamos, de vez em quando, colocar, como faziam os antigos, no tempo da locomotiva movida a carvão, enquanto tem fogo, a locomotiva estava andando. Enquanto havia carvão, para torná-lo em brasa, a locomotiva andava. Mas enquanto acabava o carvão, a locomotiva também parava. Agora, o carvão por si só não pega fogo. Alguém tem que fazer isso. Amém, irmãos? Alguém tem que fazer isso. E, no entanto, todas essas coisas que nós vamos fazer deve ter um estímulo por detrás daquilo. Qualquer coisa. O irmão Branham, ele nos ensinou sobre a postura de um cristão com relação às coisas desta vida. E muitas das coisas desta vida, Deus nos prometeu dar aqui. E muito mais em abundante na outra vida. Quer entender, né, irmãos? Há muitas coisas desta vida, nesta vida, Deus prometeu nos abençoar aqui. Como, por exemplo, ser um bom dizimista. Ele disse que você seria abençoado. Quer entender, né, irmãos? Você comeria o melhor desta terra. Como nós lemos no livro de Provérbios. Então, quando Deus chamou Moisés e falou para Moisés que tinha uma terra para um povo que estava em outra terra, Deus disse a Moisés: eu tenho uma terra, porém o povo que habita nela está em outra terra. É preciso eles saírem dessa terra para irem para outra terra.
E na terra que eles estão, eu não posso abençoar. Eles não podem me servir lá. Esse é um dos motivos que eu não posso abençoá-los. Lá dentro eles não me servem. Lá dentro eles não têm como me servir. E essa será a sua mensagem, Moisés, para Faraó. Diga a Faraó: deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Quem está entendendo, irmãos? Foi isso que Moisés pregou para Faraó. Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Faraó podia dizer assim para Moisés: olha, por que não servia ele aqui dentro? Por que não serve ele aqui dentro, Moisés? Tem que servir no deserto? Deserto é um lugar de servir a Deus? Deserto é um lugar de adorar a Deus? Deserto só tem coiotes, serpentes, tempestade de areia, salteadores. Não é um lugar bom para servir ao Senhor. Essa mensagem sua está certa, Moisés? Está correta essa mensagem sua? Foi isso que Deus disse para Moisés dizer a Faraó: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Essa é a mensagem que ele prega para o incrédulo. Mas a mensagem que ele prega para o crente, o hebreu é assim: Deus vos visitou para levar vocês a uma terra boa que mana leite e mel. Amém, irmão? Olha a diferença. Para Faraó ele fala uma coisa, para a igreja ele fala outra coisa. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Para Faraó ele prega uma mensagem, para a igreja ele prega outra coisa. Porque se Moisés dissesse assim, se Moisés dissesse assim para Faraó: olha, Deus está levando esse povo para uma terra boa que mana leite e mel, aí Moisés seria contraditado pelo próprio Faraó, dizendo: tem mel, o deserto é a terra boa? Agora você contraiu mesmo contradição, Moisés. Mas tem certas mensagens que cabem bem no coração do incrédulo. Tem certas palavras que caem bem no coração do incrédulo. Mas existe aquela que traz redenção, que traz salvação, alegria, que cai bem no coração do crente. Amém? Agora, quando Moisés pregou para a igreja, pregou para o povo hebreu lá dentro, Moisés não falou em hipótese alguma, não falou em lugar nenhum que eles não iriam passar dificuldades. Só o fato de Moisés dizer ao povo assim: Deus me apareceu no deserto e disse-me: pronto, está resolvido, estou tranquilo. Amém, irmãos? Estou tranquilo. Aleluia. Moisés não disse de forma alguma para a igreja: olha, vocês devem se preparar, porque no deserto vão encontrar isso, vão encontrar aquilo outro, vão encontrar problema, vão encontrar aquilo outro. Não, Moisés não falou isso. Moisés apenas disse: Deus vos visitou. Isso já é uma grande coisa para vocês. Amém. Quando nós ficamos sabendo que Deus nos enviou um profeta, e eu creio nisso e você crê nisso, isso já é bastante, amém, irmão? Porque Deus nos visitou. Deus nos visitou. O próprio T.L. Osborne, que pregou no funeral do irmão Branco, ele disse: Deus cruzou os nossos caminhos nesta terra
nesta terra, nesse último dia, através de um homem chamado William Marion Branham. Aleluia. Glória a Deus. Só isso é o bastante. Estão entendendo, irmãos? Então, observe bem que eles, então, por serem semente de Abraão, peregrinando em terra estranha, não deveria, em forma alguma, no primeiro problema que acontecesse na frente, se é que são filhos de Abraão, começar a murmurar. Porque Abraão não duvidou da promessa. Amém? E a semente de Abraão estava peregrinando em terra estranha. Agora, quando a Bíblia diz que a semente de Abraão estava peregrinando em terra estranha, isso não quer dizer que todos são filhos de Abraão. Porque muitos na carne, na verdade, vinha da linhagem mesmo, da semente de Abraão, que era Isaac. E de Isaac veio Jacó, e de Jacó constituiu uma multidão de gente. Na verdade, aquelas pessoas que disseram assim, ó, nosso pai é Abraão, eles não estavam mentindo para Jesus. No sentido da carne, não. No sentido da carne, eles, na verdade, eles eram filhos de Abraão. Mas na promessa, lá dentro, na alma, na promessa, eles não eram. Porque aqueles que são gerados segundo a carne, mesmo sendo filho de Abraão, não herdam com alívio. Só os filhos da promessa, o predestinado, é que herda, que entra. Amém. Amém? Eles eram filhos de Abraão segundo a carne, não segundo o Espírito. Não segundo o mesmo entendimento de Abraão, não segundo a mesma fé de Abraão, não segundo a mesma perseverança de Abraão, não segundo aquela fé sem dúvida de Abraão. Aleluia. Então, se você observar, aonde estava a semente de Abraão lá? Lá no deserto? Lá no Egito? Estava em Miriam, Arão, Josué, Caleb, só. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque dos que saíram, só 2 que entrou. Vocês estão entendendo? Miriam errou, fez o que fez, errou, mas ela estava salva, ela estava no plano de salvação. Semente de Abraão. Agora prestem atenção, para vocês verem como é que é a coisa. E eu não vou ficar muito assim não, porque na arca foi 8. Vocês estão entendendo, irmãos? E se você ficar muito exprimido, para entrar na terra foi 2. Segunda promessa, os que saíram. Então observe bem que Moisés, naquele grande discurso, Deus já tinha revelado para ele, lá naquele discurso da planície, no deserto, já tinha revelado para ele, falado para ele, olha, por causa disso, disso. Agora eu quero que vocês prestem atenção, que esse povo que fez Deus irritar, que blasfemou, que murmurou, que se queixou, e que várias e várias vezes desviou a fé, querendo voltar para trás, querendo voltar para o Egito, comer o velho alho, a velha cebola. Eu quero dizer para isso, eu quero dizer com vocês, para vocês, que eles não tiveram que fazer isso para depois Deus perceber que eles não podem entrar. Não é assim não. Não é assim não. Presta atenção. Não é assim não. Deus não trata seus negócios assim não. Não é que Deus tinha que ficar observando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 milhões. Não é que Deus tinha que ficar observando, deixa eu ver quem é que vai errar para não poder entrar. Deixa eu ver quem é que vai errar para não poder entrar. Não, Deus não trabalha assim não. A Bíblia disse que as obras deles estavam acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4, verso 3.
as obras deles estavam acabadas antes da fundação do mundo. Por isso jurei que não entrariam no meu repouso. Porquanto as suas obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. E não entraram por causa da sua incredulidade. Porque a fé deles não estava misturada com a fé daqueles que a receberam. Por isso que não entrou no repouso. Não é que eles tiveram que fazer alguma coisa e Deus, você errou, você não entra não. Ei, você errou ontem, você não vai entrar não. Não. Se as obras deles estavam acabadas antes da fundação do mundo, Moisés não é uma exceção. Deus não se surpreendeu com Moisés sendo um profeta. Antes da fundação do mundo, Deus tinha visto isso também. Amém, irmão? Antes da fundação do mundo, me mostre uma escritura onde Deus diz, eu estou surpreendido. Me mostre uma escritura onde Deus diz, eu nunca pensei que vocês fariam isso. Não existe. Deus é onisciente. Amém, irmão? Conhece o princípio, meio e fim. Por isso que Ele é eterno. Nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Ele conhece o princípio e o fim antes mesmo que haja um princípio. Não é que Deus estava observando, deixa eu ver, se aquele errado entra, se aquele errado entra. Não. A Bíblia diz em Hebreus 4 que as obras deles estavam acabadas desde a fundação do mundo. Agora, para um que está predestinado a entrar no repouso, como Caleb, a natureza dele lá dentro de eleição, de ser eleito, é de perseverar sempre. Amém, irmão? É de perseverar sempre. Perseverar sempre. Os ouvidos de Caleb não estavam alugados aos mexericos. Os ouvidos de Caleb não estavam alugados ao disse-me-disse. Caleb não dava atenção para a murmuração. Caleb não dava atenção para o motim. Caleb não dava atenção para ficar ouvindo um Coré da vida, um Datã, um Birão. Coré. Não, Caleb estava ali perseverando. Amém, irmão? Na palavra, que é uma coisa de natureza de eleito. Porque pessoa que fica, está dentro, está fora, está fora, está dentro. Um mês ele está quente demais, o outro mês está frio demais. Um dia ele aparece, outro dia ele some. Um mês ele aparece, outro some. Não. Isso não é da índole da natureza do eleito. Isso não é da índole da natureza do eleito. O eleito constantemente persevera. Amém, irmão? Ele consiste em perseverar. Nem para a direita, disse Moisés ao povo, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Não. Caleb não ficava, olha, irmãos, presta bem atenção. O irmão Brana chega a dizer, e a Bíblia chega a dizer, que eles iam para suas tendas, casas, e lá nas suas tendas ficavam murmurando da pregação que houve naquele dia, da atitude de Moisés naquele dia, da ação de Moisés naquele dia. E aí dessa tenda para essa tenda, dessa tenda para outra tenda, dessa tenda aqui para outra tenda, hoje é diferente, é um telefone, zap, celular, uma mensagem de texto ali.
um encontro na esquina, fazendo motins, grupinhos. Caleb não. Caleb ouvia tudo isso, mas ele não participava de nada disso. Caleb perseverava. O povo estava murmurando, Caleb ali ao lado do mensageiro. Amém? O povo murmurando e Caleb ao lado do mensageiro. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus sempre tem uma testemunha. E não somente isso, mas tem o testemunho de uma verdadeira testemunha. Amém. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então Deus está aqui dizendo, salvo porém Caleb. Por quê? Porque Caleb não participou das políticas. Caleb não foi um que se levantou o calcanhar contra o mensageiro, contra a mensagem. Caleb não foi um para fazer partido entre o povo. Creio que toda vez que a igreja se levantava e dizia, vamos voltar para o Egito, eu creio que Caleb ia de cada um. Gente, não faça isso. Gente, não faça isso. Veja o que Deus fez lá. Amém, irmão? Veja o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que nós éramos lá e o que nós somos agora. Vamos caminhar. Amém, irmão? Creio que Caleb sempre estava tentando apagar o fogo. E você acha que Deus não lembra de algum ato bom em prol do reino dele que você faça? Deus não esquece de nenhum ato dele, irmãos. Deus não esquece de nenhumas obras. Tantas obras más Deus lembrará, e tantas obras boas Deus também lembrará. Os irmãos estão entendendo? Perseverar. Então observe bem, o irmão Branham nos ensina que você não pode perseverar numa coisa que você não tenha tido uma fé. Porque, veja bem, como é que eu posso perseverar numa coisa que eu nunca vi? Israel saiu do Egito debaixo de uma mensagem, com uma proposta de ir para uma terra que emana leite e mel. Mas eles nunca viram essa terra. Eles nunca tinham pisado nessa terra. Agora, não tem como perseverar numa coisa se não tiver fé para aquilo. Porque a fé é o firme fundamento. Amém, irmão? Das coisas que não se veem. Então, como então perseverar em algo que eu nunca vi? E então me tomar e pegar as palavras de um homem que supostamente diz que ouviu de Deus lá no deserto e tal, e tal, e tal. Mas aí, Deus, para provar o mensageiro, vem os sinais e maravilhas. Amém, irmão? Para vindicar o seu mensageiro. Para vindicar aquele que envia. Moisés disse para Deus, Senhor, vai ser difícil para o povo crer em mim. Senhor, vai ser difícil para o povo me receber. Senhor, vai ser difícil para o povo crer nessa mensagem. Deus disse, eu sei, Moisés, tem muito tempo que estão presos no mundo. Presos no Egito, com outras palavras. Estou falando assim para vocês que é espiritual entender. 2 sinais vai ser te dado, Moisés. 2 sinais serão te dados. E com esses sinais você vai tirar o povo de lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando Moisés chegou pregando, também Deus o vindicou provando. Então, eles creram através dos sinais, das maravilhas. O Egito inteiro ficou aos pés de um homem chamado Moisés. E olha que nem o primogênito da casa de Faraó se poupou. Então, vendo todas essas maravilhas, esses sinais que acompanhavam o mensageiro, que acompanhavam o profeta,
tinha que passar na mente alguma dúvida se tem a terra ou não, irmão? Não tinha que passar. Agora eu pergunto, a Bíblia diz que Jesus foi preparar uma casa boa para mim e para você. Você viu ela? Não. Uma terra. Ah, uma terra além do rio. Você viu ela? Você viu o novo céu e nova terra? Você tem prova que existe? Na casa do meu pai tem muitas mansões. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Nós estamos igual aquele povo lá. Amém, irmãos? Mas aí, o que Deus faz? Deus envia um mensageiro. Envia um mensageiro. Nós estávamos dentro de várias casas de associações que tinha boas pretensões nas nossas vidas em termos de salvação. Mas aí chegou o mensageiro. Aleluia. Na religião, no mundo pentecostal, nós tínhamos os Janes e Jambres ao nosso redor, que diz, eu também falo em línguas, eu também profetizo, eu também curo, eu também expulso demônio. Janes e Jambres estavam enrolados conosco no sistema internacional, porque a Bíblia diz em Timóteo que Janes e Jambres apareceria nesse último dia para resistir à verdade. Como Janes e Jambres resistiram ao Evangelho, com suas mágicas, tentando fazer igual a Moisés. Aí chega o mensageiro, a mensagem para o dia final, dizendo para nós, pregando para nós, há uma terra além do rio. Amém, irmão? Existe, aí chega o mensageiro, que não vem de nenhuma denominação. Amém, irmãos? Que não surge de nenhum clero, de nenhum dogma. Dizendo-se que Deus ouviu, que ele ouviu a sua voz com 3 anos de idade, depois com 7, depois com 16, depois com 21. Amém, irmão? E depois Deus vem provando com ele. Aí quando chega em 1946, de tanto estar ali perturbado entre a sociedade religiosa, tentando difamar o ministério de William Branham, porque ele tinha muitas visões, ele pegou alguns dólares, se eu não me engano, 23 dólares, e colocou na mesa e disse, Meda, se vira com isso, porque eu vou ali e não saio enquanto Deus me dá a resposta. Aleluia. E ele foi para a sua caverna secreta em Greensville, onde ele recebera aquele anjo. Amém, irmão? E o anjo desceu, o anjo do Senhor. O Senhor não tem anjo, é o próprio Senhor. Amém, irmão? Desceu e falou para ele tudo. Por que ele nasceu assim? Por que ele veio ao mundo assim? Por que todos odiavam assim? E tentou mostrar para ele nas Escrituras que Jesus também foi odiado também por várias coisas, por causa das visões que ele tinha e outras coisas mais. E aí Deus disse para ele, você nasceu nesse mundo com um dom. Você nasceu nesse mundo com um dom. Você tem uma mensagem para levar a esse povo. Aí a mamãe começou a dizer igual Moisés. Senhor, eu não fiz faculdade. Eu não fiz teologia. Eu não fiz seminário. Eu só tenho a 6ª série. E fez a mesma coisa que Moisés fez. Deus disse, eu sei. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais te serão dados. E com estes sinais, você vai orar por reis, vai orar por monarcas, vai orar por todo mundo e tudo mais. Nesse primeiro sinal,
E acontecerá que o segundo sinal, até os segredos dos corações, dos mais íntimos você saberá. E ele saiu da caverna alegre, porque Deus disse: Pai, que eu sou contigo. Amém, irmão? E veio mostrando tudo. E como não crer nisso? Eu não vi terra, eu não vi céu, mas o mensageiro prontifica, ele trouxe a mensagem, e eu creio. Eu lia na Bíblia e via falando de um Jesus que ressuscitou a Lázaro, que fez isso, que conheceu os segredos dos corações dos fariseus, da mulher samaritana, e ele disse que isto aconteceria de novo antes da sua segunda vida. Eu não vi Jesus fazer isso, mas quando eu vi o William fazer isso no ministério dele, eu vi que era Jesus Cristo. Então eu vou ficar duvidando se eu vi terra ou não vi terra? Não tem como você perseverar se você não tiver fé naquilo. Fé. Não tem como eu perseverar. Para que gastar gasolina à toa se você não sabe para onde vai? É verdade. Então, não tem como você perseverar. Aí você vai entender o que Paulo quis dizer quando alguns naufragaram na fé. A Bíblia diz que alguns naufragaram na fé dando ouvidos. Ouvidos. Porque, presta atenção, irmão, não existe uma, duas, três vozes, só existe uma voz. Amém. Só uma voz. Em cada era Deus tratou com um mensageiro, com uma voz. Nos dias de Moisés era Moisés, nos dias de Noé era Noé. Amém, irmão? Não tem duas vozes ao mesmo tempo. Deus não trata com dois mensageiros ao mesmo tempo. Deus não trata. Mesmo que tenha dois mensageiros ao mesmo tempo na terra, um tem que terminar para o outro começar. Mesmo que Saul, perdendo a unção, ainda era rei, Davi não pôde entrar no trono enquanto Davi no rei, o Saul não tivesse morrido. Quem está entendendo, irmão? Lá estava Jesus e João Batista e Jesus. Enquanto o ministério de João terminasse, Jesus não poderia aparecer como o revelado Filho do Homem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus nem tinha dado a conhecer ainda. Por isso que João disse, é necessário que ele deva crescer agora e eu devo diminuir. Estão entendendo, irmãos? Então, alguns naufragaram na fé no tempo de Moisés, porque deu ouvido a Datã, Pirã e Coré. Só tinha uma voz para ouvir. Aí Paulo vem e diz, muitos naufragaram na fé, porque deram ouvidos. Transtornaram a fé de alguns. Creram em outras vozes, como Emineu, Fileto, Alexandre. Vocês estão entendendo, irmãos? Se eu tenho essa mensagem aqui, essa mensagem, que é por um mensageiro para a última era. Porque a Bíblia diz, para cada era tem uma mensagem. Para cada mensagem, um mensageiro. Para cada mensageiro, um povo para crer nele. E o povo para crer nele diz assim a Bíblia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você ouvir outra voz, eu não estou falando quem é do mundo, não. Para aquele que já está no arraial. Para aquele que já saiu do Egito pentecostal, denominacional, católico, denominacional. Para aquele que já saiu de lá e vem para a mensagem sabendo que esse é o mensageiro. Se dá ouvido a outra voz, a não ser a voz do mensageiro do último dia, em vez de ouvir Moisés, foi ouvir Abirão.
Em vez de ouvir Moisés, foi ouvir Datã. Em vez de ouvir Moisés, foi ouvir Coré. Em vez de ouvir Moisés, ouviu Balaão. Tinha uma voz ali para ouvir. Amém, irmão? É assim. Deus tinha os apóstolos que andaram com ele e depois colocou Paulo, antes Saulo, no lugar de Judas. Porque Matias nem entra. Matias foi tirado no jogo de carta, vamos dizer assim. Lá no norte de Minas fala na turrinha. A Bíblia diz na sorte. Ou do Paroímpa. Não era Matias, era Paulo. Amém, irmão? Agora presta atenção no nível espiritual para não ter desgaste espiritual. Para não ter desgaste da coluna. Para não ter hernia de disco. Lá estava Paulo, o mensageiro para era enviado aos gentios. Um dia, Pedro, no seu discurso de Jerusalém, vocês devem saber que antes o Senhor me escolheu. Está entendendo, irmão? Para falar aos gentios. Depois, Pedro percebeu que quem Deus escolheu para falar aos gentios foi Paulo. Amém, irmão? Foi Paulo. E Pedro reconheceu isso. Deus falou na boca de Pedro? Falou. Mas quem estava tratando com os gentios não era Pedro, era Paulo. Paulo foi enviado para nós, os gentios. Amém, irmão? E aí, Pedro, para não arranhar o disco, para não entrar em contradição, para não ser um peso na obra de Deus. Já pensou se Pedro estivesse um espírito errado? Ia pegar as cartas de Paulo. Aqui, ó. Está pegando coisa difícil. Está pegando coisa difícil aqui, ó. Isso está embaraçando a cabeça do povo. Pedro, ao contrário, disse: não, gente, não é assim não. Pedro disse lá na sua carta que Paulo escreveu coisa difícil de entender, que os indoutos torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Que perdição! Pedro então está reconhecendo ali o ministério de Paulo entre os gentios. Paulo disse: eu sou um dos inferiores dos apóstolos, mas a mim foi me dado conhecer as excelentes visões do Senhor. Os mistérios. Quem está entendendo, irmão? Os rudimentos Deus deu para os apóstolos, mas os mistérios, como o pecado no Éden, foi Paulo que pregou. Em Corinto, falando da Virgem Eva. A predestinação foi Paulo que pregou. Está entendendo, irmão? E outras coisas mais. Posicionamento foi Paulo que pregou. Posicionar a mulher e outras coisas mais foi Paulo que pregou. Todas essas coisas. Então vocês observam bem que você não pode perseverar em algo que não esteja baseado na fé, na sua fé. Porque aqui nós não caminhamos apalpando. Deixa eu pegar para ver se é assim. Não, nós não caminhamos apalpando. Nós caminhamos pela fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Se a fé fosse algo que eu devo ver e devo apalpar, então minha fé estava inválida. Disse Paulo. Não é assim. Então o povo, Deus sabia que o povo teria dificuldade para entender que existia uma terra boa que manda leite e mel. Moisés interpela e diz: Senhor, será difícil do povo compreender, eles são um homem pesado de língua e tudo mais. Como eles crerão? Deus disse: correto, 2 sinais eu te dou, e com isso eles crerão. Se não crer na voz do primeiro sinal, vai crer na voz do segundo sinal. Amém, irmão? Veja, nesta era de Laodiceia, antes de vir a mensagem, entrou primeiro os dons.
entrou primeiro a restauração, ou seja, o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal é igual ao Jannes e Jambres, tem os mesmos dons. Aí, vejam bem, como que as pessoas iriam receber o William Branham no meio dos pentecostais, porque a mensagem dele vem para os pentecostais, para a era pentecostal, que é lá de Séria. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se fosse por um lado, lá estava o grande Billy Graham, pregando tremendas mensagens e várias pessoas vindo ao altar. Por lado dos pentecostais estava o grande Ororó, orando e curando e falando em línguas e profetizando. Como é que ele chegaria para entrar? Como é que o povo creria? Vocês estão entendendo, irmão? Deus deu o dom profético a ele, irmão. Deus deu o dom profético. Não era apenas um bom sermão, como o Billy Graham pregou, não reconheceu. Não é apenas os dons, como Oral Roberts realizou, mas foi a volta da palavra restauradora, foi a volta do sermão profético, foi a volta da manifestação do Filho do Homem, a mesma que estava aqui há 2000 anos atrás. Amém? Então, como eu posso duvidar? Como eu posso duvidar de uma palavra que esse mensageiro trouxe para a nossa era, sendo que Deus o provou, vindicou no céu e na terra com provas inerrantes? Como eu posso duvidar de alguma palavra? Eu posso não entender tudo, mas eu não duvido de nada. Tem crente que é assim, quer garantias. Moisés, dá-nos garantias que tem essa terra. Me dá garantia. Irmã, cuidado, irmão. Você está crendo nessa mensagem, você está crendo nesse profeta. Você tem garantia? Falei, eu tenho, irmão, minha fé. Eu tenho minha fé. Eu não tenho nenhum embaraço na minha mente quanto a isso. Eu não tenho nenhum embaraço quanto a isso. Isso não me embaraça. Porque uma coisa que embaraça, você está impedido de perseverar. Porque quem está embaraçado no caminho. Ele está parado. Estão entendendo? Então observe, não tem como você perseverar se você não tem fé naquilo que está fazendo. Não tem como. Não tem como. É igual cura divina. Às vezes, muitos de nós não recebemos, não chega ao ponto da cura divina se materializar. Não é porque não está escrito, porque está escrito. Está escrito, lá está escrito. Pelas suas pisaduras fomos sanados. Não é porque você não leu, porque você leu, está escrito. Não é porque não foi ungido, porque foi ungido. Alguém colocou óleo na sua testa. Um ministro colocou a mão na sua cabeça. Creia! Só creia. Amém, irmão? É só crer. Mas me dá garantia que eu estou curado. Não é assim, não. Persevera, amém, irmão? Tem que perseverar. E aí, muitos de nós naufragamos na fé. Não em termos de salvação, mas naufragamos na fé por receber aquela cura. Porque quando nós entramos no barco para crer, chegamos em casa e afundamos o barco. Eu estou com uma dor terrível na cabeça. Pastor, o senhor ora por mim? Sim, eu oro, irmão. Você crê? Creio. Então eu vou orar por você. A Bíblia diz em Hebreus que está em Tiago, está alguém enfermo? Chama o presbítero, chama o pastor e ele vai ungir com óleo. E a oração da fé salvará o doente, salvará o enfermo. Você crê? Eu creio. Ora por mim, pastor, ora. Aí você tem que esperar o Billy Graham vir lá dos Estados Unidos para orar por você. Porque ele é um homem, é o cara. Aí você tem que vir esperar o Paulo Roberts.
Tem que vir lá do Congo, da África. Você está escrito? Amém. Amém, irmãos? Mombran disse que a cor divina não está em quem está pondo a mão, a cor divina está dentro de você. Amém. Aí você recebe a oração. Vem para o barco, minha filha. E você vem para o barco. Vai crendo. Aí o profeta disse que quando você recebe uma imposição de mão e você confessa com seus lábios, crendo, confessando, o profeta diz, o diabo vai apertar a corda. Vai aumentar a dor. E daquilo na sua casa foi aumentando. Aí você chegou, senhor me perdoa, mas o pastor orou. Eu vou ter que tomar na dor. Naufragou. Eu tenho que tomar na dor. Aí você não perseverou. Estão entendendo, irmãos? Aí você não perseverou. E isso, eu vou dizer para você, e isso quase todos nós fazemos. Não vem dizer que não faz, não, que faz. Não vem dizer que faz. E aí chega em casa, não está doido demais, não consigo, vou tomar Neusadina. Aí acabou. Aí a Neusadina tem efeito nos tecidos do corpo, pelas quais aquela célula está provocando a doença. A química vai naquele tecido, mas não expulsa o demônio, o espírito de enfermidade. E ela volta outra vez. Mas quando Deus expulsa o demônio, ele está expulso. Amém, irmão? Perseverando. Perseverando. Aleluia. Mas nós não perseveramos. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverando na fé. Mas você não pode perseverar em algo que você não tenha fé para aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Por exemplo, se o irmão Aguinaldo, faça o irmão Aguinaldo, vai para trás dessa placa, vai para trás desse banheiro. Faça o nome, Aguinaldo. Fala, pode falar, Aguinaldo. Não. Vou supor que se eu nunca ouvisse o irmão Aguinaldo, eu nunca vi ele, mas eu ouvi a voz atrás. E pela voz que ele disse, eu sei que tem uma pessoa atrás disso aqui. Mas eu não estou vendo ele, eu ouço a sua voz. Eu não vi em momento nenhum, pode ir, irmão. Eu não vi em momento nenhum Jesus Cristo. Mas aqui está a sua voz, a sua palavra. Amém, irmão? Aqui está a sua voz, a sua palavra. Eu não vi fisicamente nenhuma vez o William Marion Branham. Para começar, eu nasci e já tinha partido. Mas aqui está. Aqui está a sua voz. Amém, irmão? Aqui está a sua voz. Aleluia. Aqui está a sua voz. O mensageiro pode morrer, mas sua mensagem continua viva. Amém. Amém? Vamos ficar aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, diante do Senhor, nós viemos nesta noite, Pai, crendo na Tua palavra. Senhor, não permita que nenhum demônio do inferno venha encostar nas nossas mentes para colocar dúvida na Tua palavra, Senhor. Pode haver uma questão, mas não dúvida, Senhor. Pode haver um questionamento, porque a própria Bíblia diz: vinde e arguie-me, perguntai-me. Pode haver um questionamento, mas dúvida não, Senhor. Jamais duvidaremos da Tua palavra, Senhor. Nós talvez não compreendemos tudo, talvez não vivemos totalmente ela, mas dúvida não. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na mensagem que Tu enviaste. Nós cremos no profeta que Tu levantaste. Nós cremos na era que estamos vivendo, é a última era. Nós cremos que essa mensagem é a mensagem do tempo do fim. É a mensagem restauradora. Obrigado por nos enviar essa mensagem e esse mensageiro, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa Teus filhos a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o Teu ajudador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos em Birité, se Deus assim
permitir no Jardim das Rosas, onde nós estaremos também levando a ceia para os irmãos que não puderam tomar no domingo, por dificuldades. Aí amanhã, se Deus quiser, nós vamos dar ceia para esses irmãos. Né? Tem irmã, como é o nome dela? Aquelas 3 irmãs, tem a irmã Elza, tem o irmão Igor, tem o irmão Alisson também. Amém? Amanhã, se Deus permitir. Que Deus abençoe cada um dos irmãos até domingo, se o Senhor Deus os permitir. Amém? Deus abençoe.